3 moradores de rua relatam encontros com o maligno nas ruas de São Paulo. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta ao Vexa. Eu sou a Vitória e o relato de hoje é um dos mais pesados que eu já gravei. Eu fiquei semanas em dúvida se postava ou não postava, porque o que vocês vão ouvir agora não é ficção, não é lenda urbana. São 3 relatos diferentes de homens diferentes que viveram nas ruas de São Paulo e dizem ter tido encontros com algo que eles chamam de capeta. Se você é sensível, se você está num momento difícil espiritualmente, eu já te aviso. Assiste com alguém, reza antes, porque a história que eu vou contar, eu tô arrepiada só de pensar. Antes de começar, se inscreve, deixa o teu like e me conta nos comentários se você acredita que o capeta aparece pra gente como forma humana. Vamos começar. Esses 3 relatos chegaram pra mim de um inscrito que se chama Fernando. O Fernando é assistente social na Cracolândia há 12 anos. 12 anos ouvindo histórias, e ele me mandou um e-mail dizendo o seguinte: Vitória, eu não acredito em muita coisa não. Eu sou formado, sou racional, mas trabalhando com galera da rua, eu comecei a ouvir um padrão que ninguém fala. Sempre tem alguém que diz ter encontrado o coisa ruim. E não é só um, são dezenas, ao longo dos anos. Diferentes lugares, diferentes pessoas, mesma descrição. Eu te envio 3 relatos que ficaram mais marcados em mim. Você decide se conta. O primeiro relato é do seu Agenilson. Ele tem 58 anos, é nordestino, veio do Piauí para São Paulo em 1989, procurando emprego. Trabalhou de pedreiro por 20 anos, casou, teve 2 filhos. Em 2014, a esposa dele faleceu de câncer. Em 2016, ele perdeu o emprego. E em 2017, perdeu a casa. E em 2018, ele já estava morando debaixo do viaduto Glicério, no centro de São Paulo. Seu Agenilson conta: quando você vai para a rua, Fernando, você não vai por um motivo só. Você vai porque tudo quebrou ao mesmo tempo. E você não sai porque cada dia que passa, você perde mais um pedaço de si mesmo. Eu virei alguém que eu não reconheceria mais no espelho, quando eu ainda tinha espelho para olhar. Eu já fico um pouco constrangida logo de cara, porque geralmente quando a gente vê uma pessoa assim, a gente já julga automaticamente, né? Na maioria das vezes. Mas a gente nunca para pensar que cada pessoa tem uma história de vida. Em outubro de 2019, eu estava no fundo do poço mesmo. Eu tinha começado a usar crack. Não muito, mas o suficiente para esquecer. Eu queria morrer. Eu rezava todo dia para Deus me levar. Não tinha mais nada me prendendo aqui. Numa noite de quinta-feira, eu lembro que estava muito frio e eu fui andar. Eu fazia isso quando estava muito mal. Andava pelo centro vazio, conversando sozinho. Acabei chegando perto da Praça da Sé. Já passava de meia-noite. Não tinha ninguém. Só eu e o silêncio. Eu não moro em São Paulo. Não sei como é lá. Mas aqui onde eu moro é uma cidade pequena. E mesmo aqui onde eu moro, no centro,
é muito difícil tu ir, não importa o horário, e não ter ninguém. É sempre movimentado. Então eu acredito que já é um sinal estranho tu ir num lugar e tá vazio. Foi quando eu vi ele sentado no banco, de paletó preto, bem cortado, sapato lustrado, cabelo penteado, sorriu para mim e disse: "Boa noite, seu Agenilson." Eu parei. Como ele sabia meu nome, eu nunca tinha visto aquele homem. Ele disse: "Vem aqui, senta comigo um pouco. Tô te esperando há um tempo." Eu sentei. Não sei por quê, algo me puxou. Ele falou comigo por umas 2 horas. Ele sabia de tudo. Sabia da minha esposa, sabia dos meus filhos que tinham se afastado de mim, sabia do dia que eu perdi a casa, sabia coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. Em determinado momento, ele disse: "Seu Agenilson, a vida acabou com o senhor, mas eu posso te ajudar. Eu posso fazer o senhor voltar a ter tudo: casa, dinheiro, respeito. O senhor só precisa me dar uma coisa." Vocês já imaginam o que ele pediu, né? Eu imagino que ele pediu a alma. Perguntei o que ele queria. Ele sorriu, e quando ele sorriu, os dentes dele eram todos pretos, pretos como carvão, e ele disse: "Eu quero o que o senhor já não tem há muito tempo: sua alma. O senhor não precisa dela para nada mesmo. E eu sei usar muito bem." Eu congelei. Eu fiz uma coisa que até hoje eu não entendo de onde veio força. Eu olhei para ele e disse: "Eu posso não ter mais nada, posso ter perdido tudo, mas a minha alma é de Jesus e o Senhor não vai ter, pode ir embora." Amém, que coragem também, né? Ele parou de sorrir, o rosto dele mudou. Os olhos ficaram pretos, não tinha branco, não tinha pupila, era preto total. E ele disse, com uma voz que não era mais a mesma: "O Senhor vai se arrepender. O Senhor vai pedir para mim, e eu não vou mais estar aqui." Eu fechei os olhos e comecei a rezar o Pai Nosso. Quando abri, ele tinha sumido. O banco estava vazio e eu corri o quanto pude. Essa história deixa uma reflexão pra gente. Porque ele aparece pra quem tá no fundo do poço, quem já perdeu tudo. Porque é mais fácil. A pessoa fragilizada, ela vai aceitar qualquer coisa. Imagina ele, um homem de rua, sem família, sem dignidade, ninguém quer por perto. E vem alguém e oferece tudo de volta: casa, respeito, em troca da alma. Como ele falou, né? A pessoa que... Eu acredito que a pessoa que chega nessa situação de rua, ela não tem mais alma. Tipo, ela já perdeu tudo, tudo, sabe? Ela é escrava da droga, da situação que ela se encontra. O seu Agenilson não aceitou. Hoje ele tá fora da rua, trabalha numa instituição que ajuda outras pessoas em situação parecida. Ele conta isso para todo mundo que chega no fundo do poço. Não aceite nada, peça ajuda humana. Vamos para o segundo relato. O segundo relato é do Wagner. Wagner tem 41 anos, é paulistano, filho de classe média, formado em administração. Trabalhou em banco até os 32 anos. Aí veio a dependência química. Primeiro o álcool, depois cocaína, depois crack. Em 4 anos,
perdeu o emprego, casamento, casa, filha. Em 2018, estava na Cracolândia. Wagner conta: eu nunca acreditei em nada espiritual. Era ateu convicto. Achava que isso era coisa de gente fraca. Foi assim que eu fui parar na Cracolândia também. Wagner conta: convencido de que eu controlava a droga, que eu podia parar quando quisesse, mas a droga não me deixava. Quando eu tentei parar, eu via coisas. Quando eu não usava, eu queria me matar. Foi numa madrugada de janeiro de 2020 que eu o vi pela primeira vez. Ele estava sentado numa calçada na Júlio Prestes, sozinho. Tinha acabado de usar. E eu vi um homem do outro lado da rua, parado, me olhando. Vestido normal, camisa social, calça preta, mas tinha algo estranho nele. Ele não piscava. Eu fiquei tentando ver, e ele não piscava em nenhum momento. Isso aqui já é arrepio total. Ele ficou ali, parado me olhando, por uns 20 minutos. Eu ia falar com ele, mas algo me impedia. Ele só ficava lá, olhando. Depois ele virou e foi embora. Eu pensei, deve ser o efeito da droga. Mas 2 semanas depois, eu vi ele de novo, em outro lugar, na Helvétia, parado, me olhando, não piscando. Eu fiquei com medo. Comecei a achar que ele estava me seguindo. Tentei perguntar para os outros da rua se alguém também via. E ninguém via, só eu, que é aterrorizante. Principalmente para uma pessoa que, por usar droga e estar na rua, não tem credibilidade com as pessoas. Então, mesmo que ele estava vendo uma coisa ruim, ninguém provavelmente dava bola nenhuma. Já estava condenando pelo efeito da droga, tipo, tá alucinando. Na terceira vez, ele se aproximou de mim. Eu estava deitado num colchão velho, debaixo de uma marquise. Eram umas 3 da manhã. Eu acordei e ele estava em pé, do meu lado, olhando para mim. Eu congelei, não conseguia me mexer. E ele falou: você sabe o que eu quero, Wagner. Você sabe. Eu nunca tinha falado meu nome para ele. Eu nunca tinha visto aquele homem na vida. Ele continuou: eu posso te dar de volta tudo o que você perdeu. Sua filha, seu emprego, sua casa, sua mulher. Em 1 semana, você tá fora daqui. Mas eu quero uma coisa em troca e você sabe o que é. Eu sabia, não sei como, mas eu sabia. Aquilo não era humano, aquilo era o demônio. Eu ia falar sim, juro pra você. Eu ia falar sim, porque eu tava no fundo do poço. Mas quando eu abri a boca para responder, eu ouvi a voz da minha mãe. A minha mãe que tinha morrido em 2015. Eu ouvi ela dizer: não, meu filho, não. Olha o poder de uma mãe na vida de um filho, mesmo depois da morte, né? Eu fiquei paralisado, não respondi. O homem ficou ali um tempo, me olhando, esperando. Aí ele foi embora. Você vai mudar de ideia, eu sei que vai. E foi embora. No dia seguinte, sem mentira nenhuma,
um pastor que fazia trabalho social na Cracolândia, se aproximou de mim. Foi o que me tirou de lá. Em 3 meses eu estava limpo. Hoje, 4 anos depois, tô formado em terapia ocupacional. Casei de novo, recuperei o contato com a minha filha. Tô vivo, mas eu sei que ele tá em algum lugar, esperando que eu mude de ideia. Por isso, eu nunca mais ando sozinho de madrugada. E todo dia eu rezo. Eu, que era ateu, todo dia eu rezo. O terceiro relato é o mais pesado. O Fernando, o assistente social, me disse que esse aqui ele só consegue contar para poucas pessoas. Foi o que mais marcou ele em 12 anos de trabalho. Vou contar com cuidado. O homem se chama José Carlos. Tinha 47 anos quando isso aconteceu. Ele morava na rua há 6 anos. Diferente dos outros, José Carlos não usava drogas. Foi para a rua por questão familiar, uma briga muito feia com o irmão, que tomou conta da casa que era dos pais e expulsou ele. Sem família, sem amigos, sem dinheiro, foi para a rua. Em 2017, depois de 6 anos morando na rua, ele já estava muito doente. Tuberculose. Sem condições de tratar, sozinho, ele conta para o Fernando. Eu sabia que eu ia morrer. Eu estava tossindo sangue, eu sentia o pulmão pesar. Eu já tinha aceitado. Eu só queria que fosse rápido. Eu pedia para Deus me levar logo. Numa noite de junho, fazia muito frio. Eu estava deitado embaixo de uma ponte na marginal do Tietê. Acho que era umas 2 da manhã e eu sentia que era noite. Eu sabia que eu não ia ver o sol. Tava em paz com isso. Foi quando eu vi alguém se aproximar. Um homem alto, magro, bem vestido, roupa cara, sapato brilhando. Veio andando em direção a mim, sentou no chão do meu lado e disse: José Carlos, você não precisa morrer hoje. Eu já tô ficando arrepiada. Eu olhei para ele e perguntei: quem é você? Ele sorriu e eu vou descrever esse sorriso. O sorriso dele era largo, largo demais. A boca dele ia quase até as orelhas. E os dentes eram pequenos, pontudos, muitos, mais dentes do que uma boca humana deveria ter. Ele disse: sou um amigo, vim te oferecer uma chance. Você não precisa morrer aqui, sozinho, doente. Eu posso te curar, posso te dar uma casa, posso te dar uma família. Posso fazer o seu irmão devolver tudo que é seu. Eu posso fazer tudo. Você só precisa concordar. Eu perguntei o que ele queria em troca. Ele falou: quando você morrer, daqui muitos anos, você vem comigo. É só isso. Você ainda tem muita vida pela frente. Eu quero o que vem depois. Eu estava prestes a morrer. Eu sabia que ia morrer naquela noite. E aquele homem me oferecia décadas de vida. Eu pensei: o que eu tenho a perder? Eu vou morrer mesmo.
E aí eu ia falar que sim. Mas, antes de eu responder, ele fez uma coisa. Ele virou o rosto para o céu, olhou para cima e riu. Riu uma risada longa, esquisita, que ecoou pela marginal. E aquela risada me lembrou algo. Me lembrou da risada do meu irmão. O irmão que tinha me expulsado de casa. A risada era idêntica. Eu entendi naquele momento. Entendi que se eu aceitasse, eu ia virar igual o meu irmão. Ia virar alguém capaz de fazer com os outros o que fizeram comigo. Ia ter casa, dinheiro, família. Mas perdendo tudo, o que ainda me fazia ser eu mesmo. A bondade, a capacidade de perdoar. Eu olhei para ele e disse: não, eu prefiro morrer hoje, sendo eu mesmo, do que viver 50 anos sendo o que você quer que eu seja. Ele parou de rir na hora, ficou em silêncio, me olhou com uma raiva que eu nunca tinha visto na vida. Você vai morrer mesmo, e quando você morrer, vai descobrir que não tinha ninguém esperando você do outro lado. Não tem nada. Você é nada. Ele se levantou e foi embora. Eu desmaiei. Quando acordei, era de manhã. Tinha uma equipe da prefeitura me levando para o hospital. Alguém tinha chamado. Eu não sei quem. José Carlos sobreviveu, tratou a tuberculose e levou 2 anos para se recuperar totalmente. Hoje ele tem 54 anos, mora numa casa de apoio em Itaquera, faz trabalho voluntário com outros moradores de rua. O Fernando me contou que perguntou para ele uma vez: Seu José, você acredita que aquilo era o demônio mesmo? E ele disse: eu não sei se era, mas era algo que se aproveita da nossa fraqueza, que aparece quando a gente está no chão, que oferece o que a gente quer ouvir e que cobra um preço que a gente não pode pagar. Pode chamar de capeta, pode chamar do que você quiser. Para mim, é uma coisa só. É o que tenta a gente a deixar de ser quem a gente é. O Fernando mandou esses 3 relatos, mas ele disse que ouviu dezenas parecidas, de pessoas diferentes, em momentos diferentes, em lugares diferentes da cidade. Todas no fundo do poço, todas com uma oferta de troca. E sempre o homem desaparece quando recebe um não. Eu não tô aqui para falar que tu deve acreditar ou não. Cada um tem a sua fé, a sua visão de mundo, mas eu quero te deixar um recado. Se tu tá no fundo do poço hoje, se tu tá sofrendo, se tá pensando em fazer alguma coisa contra você ou aceitar alguma coisa que você sabe que é errado, busca ajuda humana. CAPS, igreja, terreiro, família, qualquer ajuda humana. Porque o que aparece pra gente nesses momentos não é amigo, é oportunista. E o preço é sempre mais alto do que aquilo que a gente pode pagar. Comenta aqui embaixo se tu acredita que esses relatos são verdadeiros, se tu conhece alguém que viveu uma experiência parecida e se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo, se cuidem. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que tu tenha gostado. Lembre-se de rezar todas as noites e eu te encontro aqui amanhã.